Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Palavras que Inspiram. E na mensagem de hoje vamos falar sobre como posso ser mais confiante quando tudo parece dar errado. Talvez você hoje esteja enfrentando dias difíceis, talvez esteja cansado de lutar, talvez você começou esse ano cheio de sonhos e agora sinta que nada aconteceu como você imaginava. Se esse é o seu caso, eu quero que você permaneça aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos conhecer a história de José, um homem que enfrentou injustiças, rejeição e sofrimento, mas nunca deixou de confiar em Deus. E talvez essa história seja exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. Teremos também no final desse vídeo o desafio da semana, onde durante 7 dias você irá fortalecer a sua mente e a sua fé. Em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 6 e 5, 6 e 7, diz assim: Um dia José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. José era apenas um jovem quando Deus começou a mostrar que havia um propósito especial na vida dele. Ele tinha apenas 17 anos. Ele recebeu sonhos que revelavam um futuro extraordinário na vida dele, mas nem todos ficavam felizes em ouvir isso. Seus próprios irmãos sentiam inveja dele. E foi justamente por causa desses sonhos que José começou a enfrentar grandes dificuldades em sua vida. E aqui existe uma lição muito importante. Ter um sonho não significa que o caminho será fácil. Às vezes, Deus coloca um propósito no nosso coração, mas antes de vivermos esse propósito, passamos por um tempo de preparação. Talvez hoje você esteja vivendo essa preparação. Não pense que Deus esqueceu de você. Ele continua trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar isso. E continuando a história, em Gênesis, no capítulo 37, diz assim: Então Judá disse aos seus irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é o nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Então agora José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele foi levado para bem longe da sua família. Ao longo dessa história tem muitas coisas que aconteceram durante todo esse percurso dele. Ele foi acusado injustamente, ele acabou sendo preso, foi por causa da mulher do seu amo Potifar. Ela tinha armado um plano contra ele e ali ele ficou preso durante 2 anos. Bom, é uma história bem grande, mas depois você pode pegar a sua Bíblia e ler a história toda. Ela é muito emocionante. Bom, se alguém tivesse motivo para desistir era José, mas ele escolheu permanecer fiel. José não permitiu que a dor destruísse a sua esperança. E assim é conosco. Muitas vezes a nossa saúde mental é afetada, porque passamos a acreditar que esse momento difícil que estamos passando define toda a nossa vida. Mas a palavra de Deus nos mostra que um capítulo difícil não é o final da história. Você pode estar vivendo um momento de tristeza, de ansiedade ou até mesmo de desânimo. E esses sentimentos são de verdade e merecem um cuidado especial. Aceite pelo que você está passando. Mas isso não precisa definir quem você é. Leve as suas dores a Deus.
Quando levamos as nossas dores a Deus, encontramos forças para continuar caminhando. José nunca perdeu a esperança no Senhor. Mesmo na prisão, ele continuou fazendo bem. Mesmo longe de casa, ele permaneceu íntegro. Mesmo sem entender o que estava acontecendo com ele escolheu confiar. Confiar em Deus não significa entender todas as coisas que acontecem conosco, ter todas as respostas, mas significa acreditar que Deus continua escrevendo a nossa história, mesmo quando a gente não consegue enxergar a próxima página. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta para uma luta que você está passando. Continue orando, continue caminhando, continue acreditando. O silêncio de Deus nunca significa a ausência dele na sua vida. E no capítulo 41 diz assim: Então o faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Você será o administrador do meu palácio, e todo o povo obedecerá às suas ordens. Só pelo trono serei maior do que você. E o faraó continuou: Veja, eu coloco você à frente de todo o país. E aí, depois de muitos anos, foi assim que José tornou-se governador do Egito. Tem mais algumas coisas que aconteceram antes, mas eu não vou contar tudo aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Como eu já falei antes, depois você faz a leitura completa para entender toda a história completa. Mas resumindo, aquele jovem que foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi usado por Deus para salvar milhares de pessoas da fome. E aí no decorrer da história, quando a parte mais emocionante é quando José encontra os seus irmãos de novo, e aí na Bíblia diz assim: Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas agora não fiquem tristes nem se aflinjam, porque me venderam para este país, pois foi para lhes preservar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. Deus me enviou na frente de vocês para que possam sobreviver nesse país, salvando a vida para uma libertação. Vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Aquilo que parecia destruir José foi justamente o caminho que Deus usou para cumprir os seus planos. Você sente que perdeu a confiança? Lembre-se da história de José. Os sonhos não morreram, eles apenas estavam sendo preparados no tempo de Deus. Continue cuidando da sua mente. Procure descansar. Um momento só para você. Ore a Deus. Leia a palavra. Converse com pessoas de Deus que possam fortalecer a sua fé. E se você precisar, busque ajuda profissional. Cuidar da sua saúde mental também é um ato de sabedoria e não diminui a sua fé. Nunca permita que um momento difícil faça você desistir do propósito que Deus colocou no seu coração. Ainda existe esperança, ainda existe um futuro preparado por Deus para você. Agora vamos para a nossa oração final. Eu peço que, se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, obrigado porque Tu conheces cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Tu sabes das lutas, das lágrimas e dos sonhos que parecem distantes. Fortalece aqueles que estão desanimados. Renova a esperança daqueles que perderam a confiança. Ajuda-nos a cuidar da nossa mente e do nosso coração, lembrando que nunca caminhamos sozinhos. Assim como Tu sustentaste José em todos os momentos, sustenta cada pessoa que está nos acompanhando agora. Que nunca percamos a fé nos Teus planos. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, os sonhos que Deus coloca no seu coração
podem passar por provas, mas nunca deixam de estar nas mãos dele. Continue confiando, continue caminhando. Deus está escrevendo a sua história. E agora vamos para o desafio da semana. E como sempre, como todo desafio, eu vou deixar aqui na descrição logo abaixo do vídeo para você tirar uma cópia depois e ler com calma e tentar fazer esse desafio durante a semana. E no primeiro dia, escreva um sonho que você quase desistiu de realizar. Pode ser qualquer sonho, pode ser um grande, pode ser um pequeno, qualquer um, mas escreva. E no segundo dia, leia Gênesis 37, para você refletir sobre a história completa de José. E no terceiro dia, faça uma oração entregando esse sonho nas mãos de Deus. No primeiro dia você escreveu o sonho e agora no terceiro dia você vai orar a Deus para realizar esse sonho, tá? Você vai fazer uma oração com muita vontade, muita fé para realizar esse sonho. Seja específico naquilo que você quer. No quarto dia, escreva 3 dificuldades que você enfrentou e como Deus o sustentou até aqui. Tenho certeza de que foram muitas as dificuldades, mas você coloca apenas 3. E no quinto dia, leia Gênesis 50:20. E lembre-se de que Deus pode transformar coisas ruins que acontecem na nossa vida em coisas boas. E no dia 6, faça um gesto de bondade por alguém que esteja desanimado. Diga uma palavra de esperança para alguém próximo de você. E a gente sempre sabe quem está precisando, não é mesmo? E no sétimo dia, olhe para o espelho e declare com fé: Deus conhece meus sonhos. Ele está comigo em cada etapa da minha caminhada. Eu não vou desistir. Leia essa frase em frente ao espelho, olhando fixamente para você, para os seus olhos, pedindo confiança, pedindo força, fé, coragem para Deus, para não te deixar desanimar. Então era isso, pessoal. Se você ficou até aqui, comenta aqui embaixo: eu escolho confiar no tempo de Deus. E se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no nosso canal. Teremos mensagem todos os sábados, dando força e coragem para você não desistir. Ative as notificações, ative o sininho para você não perder nenhuma mensagem. E lembre-se, Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.